Fala, turma, beleza? Sejam bem-vindos à nossa 10ª aula. Hoje uma aula também muito importante, que a gente vai ver função polinomial do segundo grau. Essa aula vai estar dividida em duas aulas, tá? Então, essa aqui é a primeira, ok? Então, vamos logo para a definição. Uma função polinomial do segundo grau, ou função quadrática, é dada por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo A, B e C números reais com A diferente de zero, em que A, B e C são chamados coeficientes e C também é chamado de termo independente. Então, o que é esse termo independente do C? Vocês lembram que na função do primeiro grau, a gente tem essa estrutura aqui, f de x é igual a ax mais b, ok? Em que o b era o quê? Era o termo independente, tá bem? Então, o que é esse termo independente? Quer dizer que ele interceptava. Peraí, que aqui falando e escrevendo não tem como, né? Então, independente. Quer dizer que ele interceptava o eixo Y. E o C aqui é a mesma coisa, ele intercepta o eixo Y, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Então, observe a tabela abaixo e vamos montar o gráfico dessa função. Então, aqui tem uma tabela com os valores de x que já estão preenchidos. A gente vai determinar o valor de y e o par ordenado. Com base nisso, a gente vai montar uma tabela, tá? Então, aqui, ó, quando o x vale menos 3, quanto que vale o y? Então, y é igual a menos 3 ao quadrado, que é igual a 9. Então, aqui vai ser 9, e aqui é o par ordenado, menos 3 e 9, tá? Quando x vale menos 2, nosso y vai ser igual a menos 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, aqui é 4. E aqui é o par ordenado, menos 2 e 4. Tá bem? Quando o nosso x vale menos 1, quanto que vai valer nosso y? Então, y é igual a menos 1 ao quadrado, que é igual a 1. Ok? Então, aqui vai dar 1, que é o par ordenado, menos 1 e 1. E quando o nosso x valer zero, nosso y vai valer zero ao quadrado, então vai ser zero. Então, aqui é o par ordenado, zero e zero. Tá bem? Então, quando x nosso vale 1, nosso y vai ser igual a 1 ao quadrado, que vai valer 1. Então, par ordenado 1 e 1. Quando o nosso x vale 2, nosso y vai ser 2 ao quadrado, que vale 4. Então, par ordenado 2 e 4. Quando o nosso x vale 3, nosso y vai valer 9, porque 3 ao quadrado é igual a 9. Então, temos para ordenado 3 e 9. Tá? Então, com base nesses pontos, vamos montar o gráfico dessa função. Então, vamos desenhar aqui o nosso plano cartesiano. Então, aqui o eixo x. E aqui no meio, nosso eixo y, ok? Então, aqui é o y e aqui é o x. Lembrando, esse ponto de encontro aqui é o zero. Então, eu vou registrar aqui. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, tá? E aqui eu vou colocar o menos 1, o menos 2, até o menos 3, que a gente vai usar. E aqui eu vou colocar 1, 2 e 3, tá? Então, eu já vou registrar aqui os nossos pares ordenados. O primeiro par ordenado é o menos 3 e o 9. Então, este par ordenado aqui. Deixa eu deixar mais reto, que ficou torto. Então, tá aqui. Nosso segundo par ordenado é o menos 2 e o 4. Então, este par ordenado aqui. E o nosso terceiro par ordenado é o menos 1 e 1. Aqui está ele. Depois é o 0 e 0, tá? Eu vou depois fazer um ponto nele. Depois 1 e 1. Depois 4 e 2, ok? E depois o 9 e 3. Melhor, 3 e 9, né? Que eu falo nessa ordem. Aqui, ó.
Então, o 9 e o 3, tá? Tá aqui, ó. Então, eu vou aqui registrar os pontos. Então, tem este par ordenado, esse, o 0 e 0, a gente não pode esquecer dele, esse aqui e esse aqui. Como vai ser difícil de desenhar o gráfico dessa função? Porque o gráfico dessa função é uma parábola, ou seja, ele vai ter este formato aqui. Então, eu vou fazer o máximo de esforço aqui para tentar desenhar, tá? Então, a gente vai ter assim, depois assim e assim. E aqui vai ficar assim e assim, tá? Então, o nosso gráfico vai ter mais ou menos esse comportamento, lembrando, o comportamento dele é mais ou menos isso aqui, ó, tá? Uma parábola. Então, esse vai ser o formato do nosso gráfico, tudo bem? Então, aqui, ó, concavidade da parábola. Então, a gente tem dois casos para a concavidade da parábola. O primeiro é quando o nosso A, lembrando, né, que nossa função f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, a gente vai ter dois casos. Quando o nosso A for maior que zero, a gente diz que a parábola tem concavidade para cima. Ou seja, ela vai ser nesse formato aqui, ó. Ela vai ser assim, tá? E aqui é o nosso eixo x, tá? Então, isso aqui é para o A maior que zero. E quando o nosso A for menor que zero, vai ser o contrário. A nossa concavidade vai ser para baixo, tá? Então, aqui é o x e nosso gráfico vai ter este formato aqui, tá? Com concavidade para baixo, ok? Então, aqui, ó, pontos notáveis do gráfico. Seja a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Vamos montar o seu gráfico. Então, como que eu monto o gráfico dessa função? É bem simples. Na função do primeiro grau, eu precisava de 2 pontos. Aqui eu vou precisar de 3, tá? Vou anotar aqui, ó. Então, o ponto C. Então, esse o ponto 0 e C. E o ponto das duas raízes, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Então, beleza. Quem que é o nosso C aqui? Nosso C é igual a menos 3, tá? É este ponto aqui, ó. Então, se C é igual a menos 3, a gente já tem um ponto, que é o ponto 0 e menos 3, tá bem? O nosso outro ponto, a gente vai ter que encontrar as raízes. Para encontrar a raiz, o que a gente faz? A gente admite f de x igual a zero, tá? E qual é o valor de f de x? X ao quadrado menos 2x menos 3, que é igual a zero. E como que eu calculo isso aqui? A gente usa o delta primeiramente, né? Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual a quanto? O valor de b vale menos 2. Então, menos 2 ao quadrado menos 4 vezes a, que vale 1, vezes o c, que vale menos 3. Então, o que nós temos? Menos 2 ao quadrado vai dar 4, menos 4 vezes 1 vezes menos 3, a gente vai ter mais 12. Ou seja, delta é igual a 16. Agora que a gente achou o delta, a gente vai aplicar a Bhaskara. Então, a gente tem aqui x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o que nós teremos aqui? Menos 2 mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes 1, que é o valor de A. Então, x é igual a quanto? X vai ser igual a 2 mais ou menos raiz de 16, 4. 2 vezes 1 vai dar 2.
Então, vamos encontrar o valor de x1 e de x2. Aqui, ó. x1 é igual a 2 mais 4 dividido por 2. Então, a gente vai ter o quê? 6 dividido por 2. x1 é igual a 3. E o x2? x2 é o quê? É 2 menos 4 dividido por 2. 2 menos 4, menos 2 dividido por 2, menos 1, tá? Então, a gente tem aqui outros pontos. Aqui vai ser o ponto 3 e 0, tá? Porque aqui é x e aqui é y. E aqui vai ser o ponto menos 1 e 0, que aqui é x e aqui é y. Então, a gente já tem os três pontos. Relembrando, a gente tem um ponto 0 e menos 3, o ponto 3 e 0 e o ponto menos 1 e 0. Então, vamos fazer o plano cartesiano aqui, ligando esses pontos, tá? Deixa antes eu anotar a função. Qual que é a função? F de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Deixa eu confirmar. Isso, é isso mesmo. Então, temos aqui f de x igual a menos 2x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, temos aqui nosso plano cartesiano, ok? Então, aqui é y e aqui é x. E quais são os pontos que a gente precisa? Primeiro ponto, 0 e menos 3. Ele vai estar localizado aqui. Então, a gente tem aqui o ponto 0 e menos 3. Segundo ponto, 3 e 0. Ele vai estar localizado aqui. Mais ou menos aqui, ok? Então, 3 e 0. E o terceiro e último ponto, menos 1 e 0. Como o A, aqui ó, nosso A é igual a 1, que é maior que 0, então nossa concavidade vai ser para cima. Então, qual que vai ser o formato do nosso gráfico? Vai ser mais ou menos assim, ó. Então, tá aqui, lembrando uma parábola. Então, vai ser mais ou menos aqui desse jeito, tá? Lembrando, aqui é um pouco difícil de desenhar, o formato ideal mesmo seria isso aqui, ó, tá? Isso aqui é só um esboço, uma ideia do gráfico. Então tá, continuando. Nosso último tópico, né, dessa primeira parte da aula. Qual que é a relação do discriminante, né, do delta com o gráfico? Então é o seguinte, se nosso delta for maior que zero, o que acontece? A gente tem duas raízes. Então, como que fica o nosso gráfico? Eu vou separar em dois casos, tá? Primeiro, quando o A for maior que zero e quando o A for menor que zero. Então, quando A for maior que zero, a gente vai ter essa seguinte situação, tá? Aqui eu estou colocando o eixo x. Como ele vai ter duas raízes, ele tem que interceptar o eixo x duas vezes. Então, vai ser nesse formato, tá? Para o A maior que zero, a concavidade é para cima. E para o A menor que zero, a concavidade é para baixo. Então, aqui, ó, uma raiz, duas raízes, tá? Aqui eu vou chamar de x1 e aqui eu vou chamar de x2. Aqui a mesma coisa, aqui eu vou chamar de x1 e aqui eu vou chamar de x2. O nosso segundo caso é quando o delta for menor que zero. Nesse caso, nós não teremos raízes, beleza? Então, nesse caso aqui, não teremos raízes e o gráfico não intercepta o eixo x. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Tem aqui, antes eu vou colocar aqui, ó, o A maior que zero e o A menor que zero. Que esses dois casos a gente tem que levar em conta, tá? Então, aqui tem o eixo x, aqui também tem o eixo x. Vou colocar aqui, ó, x e x.
Então, aqui vai ficar assim, tá? Como não tem raiz, ele não intercepta o eixo x. Enquanto aqui vai ficar desta forma aqui, ó. Tá bem? E agora o nosso terceiro e último caso é quando delta é igual a zero, tá? Então, encosta em um único ponto. Em um único ponto. Então, vou separar novamente aqui em dois casos, para o A maior que zero e para o A menor que zero. Vou desenhar aqui nosso eixo x, tá? E como vai ficar o gráfico dessa função? Então, aqui vai ficar dessa forma e aqui vai ficar desta forma. Observa que o gráfico intercepta apenas um ponto no eixo x, tá? Então, essa aqui foi a aula de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima aula.